Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nagira Albano. Hoje é dia 10 de setembro de 2024, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento lar, a família, o ministério, chamado, sem confiar na minha pessoa. Apresento também, Senhor, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa sair de encontro, trabalhando, curando, libertando, entrando com socorro e com providência. Deus ajudando, fortalecendo. Deus quebrando as cadeias, quebrando os grilhões. É o que eu te peço, meu Deus, nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor está... Hoje a gente está na maratona de Lucas. Hoje a gente vai estar meditando em Lucas 4, tá bom? Que vai falar sobre a tentação de Jesus. A gente sabe que Jesus ele foi tentado, né? Por Satanás. Vamos lá? E foi levado pelo Espírito. Vamos lá? Assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reis do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adorarás o Senhor, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Olha que forte. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele lhe dará ordem a seus anjos a seu respeito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para os guardarem com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Eita Deus! Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora que na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número, eu apresento lar, a família, o ministério, chamado, você confiada a minha pessoa. Apresento também, Pai, a vida desse irmão, que o Senhor possa estar alcançando, que nesta palavra, Senhor, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, e que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas que essa palavra, ela venha alcançar os corações, porque a tua palavra, ela não volta vazia, ela sempre vai e faz aquilo para que o Senhor a enviou. Amém? Porque a palavra é o próprio Jesus, né? Então a gente vê aqui que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus para ser tentado foi o próprio Espírito Santo, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada. Durante esses dias, ao fim dele, teve fome. Então, Jesus, durante esses 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Me chama a atenção que a gente vê, né, que o diabo sempre contradizendo aquilo que Deus disse, né? Deus disse que Jesus, né, era o filho amado dele ali no batismo, dele com João, no Rio Jordão. Aí o diabo diz assim: se és filho de Deus, né? Sempre botando dúvida, né? Se és, duvidando, manda esta pedra transformar em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance os reis do mundo. E lhe disse: eu te darei autoridade. Ó, sempre o diabo querendo dizer alguma coisa. Eu te darei autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, né? Porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, a gente sabe que o diabo, né, é o príncipe dessa terra, porque a palavra diz assim que no mundo jaz o maligno, né? A gente pode ver aqui um detalhe. Você lembra de Jó, né? Deus falou com o diabo assim: olha, Satanás, você pode tocar em tudo, menos na alma de Jó. Então o diabo, ele tem esse poder. Querendo ou não, foi lhe dado esse poder por Deus. Mas não que o diabo, ele seja mais forte que nosso Deus, nunca. De maneira nenhuma. Nossa, nem se compara. Ele não é mesmo, né?
Mas a gente vê que nesse tempo todo que Jesus estava ali, o Espírito Santo de Deus estava com ele, porque ele foi levado pelo próprio Espírito, né, para ser tentado. Mas Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, ele se fez forte. A gente vê também que durante esses 40 dias de tentações, né, a gente vê que Jesus, ele teve o quê? Fome, porque ele era homem, tá? E a gente vê também, Jesus, ele teve fome, né? Porque Jesus, ele teve fome porque ele era 100% homem, 100% Deus, né? Mas, assim, a sua resistência física também, provavelmente ele estava debilitado, porque sem comer e sem beber, ok? Então, a gente vê também que Jesus, ele tá lá, mas ele está resistindo através da palavra, ok? Então, Jesus, quando ele resiste, ele manda o quê? Satanás embora, tá? Mostrando o poder de Deus. Então, toda vez que ele resiste, Satanás, ele se afasta, né? Então, mostra aqui que para mim e para você também, toda vez que a gente resistir ao diabo, ele vai fugir, né? Diz assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A gente vê que ele fala no 43 assim, se és, quer dizer, sem botar em dúvida, se és filho de Deus, né? Manda que essa pedra se transforme em pão. O diabo sempre faz questão do quê? Que as tentações iam ser aparentes, né? Que as tentações pareçam atraentes. Ele fez isso com quem? Você lembra? Com Eva, né? Não, se comeres desse fruto, não morrerás, né? Então ele mostra ali, ele aguça, né, o desejo humano, a curiosidade, né? Mas Deus, ele, se você resiste, Deus o livra. Então a gente vê também, né? Então diz assim, então se me adorares, tudo será seu. Ai, quer falar para quem? Pro próprio Deus. É insolência demais, né? O diabo querendo tomar a glória de Deus. Então, assim, se me adorares. Daí estava tentando Jesus para quê? Para que evitasse o sofrimento. E era necessário Jesus ter o sofrimento da cruz, tá bom? Como assim? Sem sofrimento, sem sangue, não haveria remissão de pecados, né? Então, o diabo, ele sabendo disso, ele já quer anteceder para tentar Jesus, né? Os quais Jesus, ele veio suportar, né, a tentação, mas o diabo queria o quê? Oferecer atalho, tá bom? Então, na minha e na tua vida, sempre vai ter atalhos. Então, nós não podemos aceitar atalho, tá? Não aceitar atalhos. Porque as coisas de Deus não é com atalho, tá? A gente não vai poder pular etapa. A gente não vai poder pular etapa. Então, a gente vê que no 8 diz assim, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto, porque está escrito. Quando Jesus diz, está escrito, ele está falando a palavra de Satanás, você está derrotado pela palavra, é pela palavra, tá? Não é por uma mágica, não é pela palavra, tá bom? E diz assim, desculpa, e diz assim, está escrito, adorarás o Senhor, seu Deus, e só Ele prestará culto. Adorar somente a Deus, né? A gente não pode adorar ninguém, adorar somente a Deus. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí diz aqui no 9, o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Então ele está duvidando se és filho de Deus, né? Pois está escrito. Mas Deus falou assim, este é o meu filho amado a quem me comprazo no batismo, né? Então o diabo, ele vem sempre o quê? Sempre querer mostrar que ele é grande, que ele pode. Porque, no entanto, que ele levou Jesus na parte mais alta do templo, tá? Botou lá em cima, mostrando assim, eu tenho poder também. Eu também tenho poder, né? Então, Jesus, ele... E a queda daquele lugar era mais de 30 metros. Então, assim, mas Jesus continuou firme, tá? Porque esse pináculo era muito alto. Joga-te daqui para baixo. Tipo assim, se joga. Tenta o seu Deus. Então Deus disse, não vamos tentar a Deus, né? Então, Jesus sendo o próprio Deus, lógico que não tentou. Então, Satanás estava tentando Jesus para que tentasse a Deus, né? Então, assim, sempre. E aí isso traísse admiração do público. Tentar a Deus. Como assim, gente? Tentar a Deus nunca.
né? Então, aí Jesus mais uma vez, está escrito. Dessa vez Satanás também citou as escrituras, porque o diabo, eles conhecem a escritura de cabo a rabo, né? Como diz assim o mundo secular, né? Então ele conhece de Gênesis e Apocalipse, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a gente sabe que ele erroneamente, ele conhece, tá? Erroneamente. Ele aplica erroneamente. Ele conhece, mas ele aplica erroneamente a palavra do Senhor, né? Para quê? Para desturpar. E não é diferente no mundo de hoje, tá? Quantas pessoas desturpam a palavra do Senhor pro seu bel prazer, né? Igreja, ainda mais nessa época que chega a política, gente do céu. A gente vê os pastores que dá gugitando e regurgitando o mundo, falando de política. Gente, chega a ser inadmissível. Eu não consigo, porque eu não consigo meditar nas escrituras e ver Jesus envolvido com política. Entendeu? Totalmente fora da casinha. O povo totalmente fora da casinha, brigando por causa de política. Gente, a nossa vida não depende de presidente, de governador. Nós somos dependentes de Deus, tá? Jesus deixa bem claro na tentação aqui, né? Então a gente não tem que adorar homem. A gente não tem que sujeitar a políticos, a gente tem que sujeitar a Deus, adorar a Deus, tá? Tudo isso aqui que a gente vê, o diabo querendo ser grande, querendo ser mais que Deus, tá? Se é isso, né? Então, quanta gente brigando por causa de política. Gente, olha, eu vejo uns pastores aí que eu não consigo nem entrar mais na rede social. É bem difícil, porque eles ficam discutindo por causa de política. Por causa do quê? Política. Mas é por causa do que eles estão brigando, na realidade, de poder, tá? De poder. A gente vê que o diabo aqui levou Jesus num alto penáculo, né? Por causa de poder, mostrando que ele tem poder, entendeu? Mas... E quando a gente vê que ele diz assim a Jesus aqui, no 6, eu te darei autoridade sobre sobre eles e todo o seu esplendor. Então, igreja, a gente vê que isso aqui é coisa de... Gente, coisa de diabo, coisa mesquinha. Então, é muito triste, né? Diz assim, e ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardar. Então, ele vem distorcer a palavra, tá? Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus responde. Jesus respondeu, dito está, não põe à prova o Senhor seu Deus. Bota à prova Deus. Deus é Deus, igreja, tá? Deus é Deus. Deus não se deixa confundir, porque ele é Deus. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ai, não tá, vai ter que ser essa mesmo. Mas o diabo em todo tempo querendo colocar a prova de Deus, tá? É coisa do diabo mesmo que não tem que fazer. E aí, vamos aqui, tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Então, quando o diabo viu que Jesus não estava respondendo, né, as suas tentações, ele o deixou, né? E quando ele o deixou, mas para quê? Para depois ele continuar o tempo inteiro citando Jesus no seu ministério. Enquanto não terminou ali, né, no Getsemane, ele não parou. Ele passou todo o tempo, né, instigando Jesus, no ministério de Jesus todinho, tentando Jesus, né? O diabo, ele não parou. A gente vê, e quando a gente vê que Pedro fala assim, não, Senhor, o Senhor não pode morrer, você fala assim, para trás de mim, Satanás. Não era que Pedro, é porque a gente lembra que o intuito de Satanás era parar Jesus, tá? Jesus, ele não ia até a cruz, significava que ele ia continuar, né? Comandando, né? Fazendo do jeito que ele queria. Mas quando Jesus chega na cruz, ele morre e ressuscita ao terceiro dia, a gente tem toda a autoridade e poder para falar o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, né? E isso, Arandassuri me decomanais, para Satanás, é a mesma coisa de você pegar um sal e jogar no sapo, ele fica todo, sabe? Esse é o nosso Deus. Então, assim, Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Jesus chega cheio do Espírito Santo de Deus, tá? Ele volta como para a Galileia no poder do Espírito. Então, Jesus, ele chega totalmente cheio do Espírito na Galileia. Nossa, secou todas as minhas canetinhas. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Por quê? Porque ele resistiu ao diabo, tá? E espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Jesus havia sido criado aonde? Em Nazaré, tá bom? E levantou-se para ler.
foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e ele me enviou para proclamar liberdade. Jesus leu sobre ele: liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Então, Jesus vem e abre a palavra e fala dele mesmo. Então, igreja, você imagina a situação e o confronto. Porque, assim, o início do ministério de Jesus... Desculpa, igreja. O início do ministério de Jesus tinha quase um ano ali quando começou, né? Então, a gente vê que acontece muitas coisas. E Jesus, ele veio o quê? Fazer aquilo que estava predito sobre ele, né? Ele veio fazer aquilo que estava predito sobre ele. Então, Jesus, ele tinha o costume de adorar a Deus, ele tinha o costume de ir no monte, ele tinha o costume de fazer as coisas dele, mas tinha escrito dele no profeta Isaías, né, que ele vinha, né, o Espírito do Senhor, né, do profeta Isaías, vem mostrar toda a grandeza a respeito do Messias, a respeito de Yeshua HaMashiach, a respeito de Jesus. Então, e aquela sinagoga era um lugar especial, tá? Para ele estar passando ali, né? Para ler a respeito dele mesmo, tá? Que tá lá em Isaías 61, 12. Me pergunta por que ele optou por esse texto? Não sei, né? Talvez por ele dizer assim, sou eu, o Messias, não sei. Então, esse versículo, ele vem falar a respeito do ministério de Jesus, né? Ele fala do seu ministério, que é o ministério do Messias, tá? Então, pregando e curando, né? Suprindo todas as necessidades humanas, é o que Jesus estava fazendo ali, né? Então, e ele foi ungido para isso, para suprir as necessidades humanas, né? Então, assim, e ele foi ungido não com óleo comum, mas com o Espírito Santo, né? Que tinha todo o poder sobre ele, porque ele, o Pai e o Espírito é um só. Então, a gente vê, igreja... Ai, desculpa. Então, aí diz assim, que aqui, aí a gente vê que ele diz assim, 19, e proclamar o ano da graça do Senhor. Por que o ano da graça do Senhor? Porque tinha um ano do jubileu, tá? Eu acho muito interessante quando muitos pastores pregam sobre o ano do jubileu, porque era um ano que a cada 50 anos, a sua dívida, a dívida daquela pessoa era paga, os escravos eram libertos. O ano do jubileu era um ano que todas as dívidas, tudo era cancelado e era devolvido para o ancestral. Entendeu? Era uma libertação do cativeiro, vamos dizer assim, né? Vamos, tipo assim, do cativeiro babilônico. E aí, Jesus, ele estava proclamando o futuro, tá? A libertação do pecado a todos. Então, as pessoas falam muito do jubileu. Ai, o ano do jubileu, assim. Mas o importante do ano do jubileu é saber que Jesus, ele veio. Jesus é mais que o ano do jubileu. Porque Jesus, ele não veio só para os israelitas. Jesus, ele veio para todos que aceitaram, né? Todos que aceitaram deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o ano do jubileu Jesus é maior que o ano do jubileu, vamos dizer assim, né? Jesus é maior. Por quê? Porque Jesus, ele veio para libertar os cegos. Ele veio para curar, para expulsar os demônios. Jesus veio para fazer divisão, para fazer uma separação, para trazer novo, né? O ano do jubileu só libertava ali, devolvia aquela pessoa que estava escrava, mas Jesus, além de salvar da escravidão física, da escravidão do corpo, ele liberta da escravidão na sudecomana e da alma. Ele arrancou as nossas almas da garra de Satanás. Então, isso é muito importante, tá? O ano do jubileu representa a libertação, tá? Jesus nos arranca da garra de Satanás. Tá bom? Então, a gente pode ver que o ano do jubileu, Jesus nos arranca das garras. Ai, gente, é que eu escrevo tudo, sabe? Quando Deus vai mostrando, de Satanás. Jesus é maior que o ano de jubileu, tá? Jesus é maior, bem maior. Então, diz assim no 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele.
E ele começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabam de ouvir. Então, hoje eu estou aqui. Olha que coisa linda. E todos falavam bem dele e estavam admirados com a palavra de graça que saíra dos seus lábios. Mas perguntavam, não é este o filho de José? O carpinteiro? Ó. Menosprezava Jesus, entendeu? Aí esse dia eu vi uma pregação que a irmãzinha mandou pra mim. A pregação falou muito comigo. Realmente. Deixa eu acabar de ler isso aqui pra mim falar o que aconteceu. Jesus lhe disse, é claro que vocês me citarão este provérbio. Médico, cura a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Aí Jesus disse, contudo, digo-lhe a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Entendeu? Asseguro-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. Houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade, o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo a princípio abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então, eles viram Jesus falando, em vez deles, uns se alegraram, mas outros ficaram que irados, tá bom? Mas por quê? Porque Jesus, né, embora tenha nascido em Belém, ele foi criado em Nazaré da Galileia. Então, desculpa. Eles tinham esse preconceito. Mas espera aqui, né, igual a gente lê aqui, não é este o filho de José? Quem é José? O carpinteiro. José é pobre. Acho que é em Marcos que fala assim, não são só a mãe Maria e seus irmãos, Judas, Tiago, tal. Então, assim, o preconceito não conseguia deixar eles ver quem era Jesus, tá? E aí a gente vê aqui que eles, né? Então, Jesus, ele tinha um cuidado especial com o gentil, mas o povo, quer dizer, o povo de Israel rejeitou, né? Quando o povo rejeita Jesus, automaticamente, eu e você somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Isso é muito importante. Sermos enxertados, tá bom? Por quê? Porque eles recusaram, tá? Então, e ele vem que e é enviado aos gentios, tá? A mensagem de Deus, ela é enviada aos gentios, a mim e a você. Por isso que estamos aqui. Então, e o que acontece? Eles rejeitaram Jesus, mas a palavra já dizia que eles iam rejeitar. Aí Jesus, ele pega e conta tipo uma história, tá? Da Bíblia, do Velho Testamento, ele diz assim, da viúva, né? Aí ele diz assim, 24, continue, eu lhe digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Sim. Por quê? Porque muitas pessoas, elas sabem da sua história, sabem da sua descendência, sabem quem você é, por isso não aceita quando Deus te coloca numa posição, a posição que Deus quer que você fique. As pessoas, elas querem ver você mendigando, querem ver você suja, querem ver você sempre abaixo delas, né? Como Jesus, ele tinha autoridade, ele falava, as pessoas ficavam encantadas, eles não aceitavam, de jeito nenhum, tá bom? Aí Jesus, ele vai e ele fala ali, tudo bem, meu amor, sobre a mulher ali, né, de Elias, que ele vai até a viúva de Serepta. Então a gente vê, né, que Jesus, ele conta, né, que ali ele vai até, tinha várias viúvas, mas ele vai até a viúva de Serepta. Tinha vários leprosos, mas o único que é curado é Naamã. Então ele deixa bem claro, e com isso eles ficam aqui furiosos ao ouvir Jesus falar isso, né? Aí Jesus passa entre eles, por quê? Porque eles queriam matar Jesus, tá? Eles queriam destruir Jesus, queriam matar. Tamanho ódio que eles ficaram, né? Mas ainda, só um minutinho. Mas ainda não era chegada a hora de Jesus. Lá na cozinha tem suco, pega lá. Tá? Vou botar o suco pro bebê. Vai fazer 4 anos semana que vem, em nome de Jesus. Então a gente vê, né, que eles ficam furiosos ali com Jesus, né? Então eles tentam matá-lo. Então assim, mas Jesus, ele passa por eles assim e eles nem percebem. Então assim, não fazem nada. Por quê? Porque não era chegada a hora de Jesus, né?
de jeito nenhum. Então, só acontece aquilo que Deus quer que aconteça. Aí diz no 31 assim: então ele desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Então, Jesus, ele sempre estava aqui ensinando, tá? Era uma das maneiras de Jesus fazer aquilo que lhe foi enviado, ensinar a verdade da palavra. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Então, por ele ter autoridade, ele era o próprio... Desculpa. Ele sendo o próprio Deus, ele tinha toda a autoridade na hora de falar. Então, era algo natural. Na sinagoga havia um homem possesso de demônios, de um espírito, e ele gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Igreja, você vê que o homem estava possesso de demônio. Olha só, o demônio reconhece que Jesus é o Nazaré, é o Messias. Você está entendendo? Por quê? Porque o diabo sabe quem é, né? Quem é Jesus. O diabo sabe quem é você, o diabo sabe quem sou eu, né? E diz assim que esse homem, ele tinha tantos demônios, né? Que tanto espírito maligno que o possuía, que esses demônios lhe provocavam o quê? Distúrbios mentais, tá? De tão maligno que era. O homem tinha até distúrbios mentais. De tanto demônio que ele tinha. Os demônios provocavam, podia provocar ter distúrbios mentais nesse homem. Então, e aí ele grita assim. E ele gritou com toda a força, em 34. Que queres comigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, o diabo, ele sabe quem tu és. Eu sei quem tu és, tá? Então, o diabo, ele sabe quem é você. Sabe quem é Jesus. Então, ele sabe quem são os de Deus e quem não é. Então, né? Ele diz assim, o Santo de Deus, ele reconhece a grandeza de Jesus, tá? E disse assim, Jesus repreendeu e disse, cala-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir, né? Então Jesus repreende, saia, né? Jesus não ficou lá, qual é o seu nome? O que você ganhou para fazer? Quantas velas? Jesus não conversa com o demônio, tá? Jesus só mandou, cala-se e saia dele. A única vez que a gente vê Jesus permitir é lá no endemoniado de Gandara. Qual o seu nome? Legião. Mas para quê? Pra gente ter ideia que dentro de um homem poderia ter muitos demônios, tá? Uma legião correspondia a 6.000 soldados romanos. Então, a pessoa pode ter mais de 6.000 demônios no corpo. Só pra gente ter uma ideia. Então, isso é deixa bem claro. Toma esse café que tá em cima, filho. Perto da TV. Bom dia, tudo bem? E aí diz assim, a sogra de Simão Pedro, no 38. Então, deixa eu só acabar isso aqui. Aí diz que quando o demônio ele sai, né, Jesus expulsa ele sai sem ferir o homem. Porque Jesus teve toda a autoridade, falou, saia dele, né? Hoje a gente pode falar, saia dele, Satanás, em nome de Jesus, o sangue de Jesus te repreende, sai. Tem que sair. Por que você acha que ele estremece? Por causa do nome de Jesus, ele tem que sair. E aí diz assim no 36, todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até os espíritos imundos, ele dá ordem com autoridade e poder e ele sai. E a sua fama se espalhava por toda a região. Por quê? Porque Jesus é autoridade. Jesus é a palavra. Né? Jesus é a autoridade, tá? Então, Jesus, ele sendo autoridade, Jesus é a autoridade. Tem que sair, sim, em nome de Jesus. E sair bonitinho. Sabe, igreja? As coisas de Deus é tão tremenda, né? A gente vê que o diabo, ele reconhece Jesus de Deus, né? Porque vieste nos atormentar. E é isso, vamos lá para a sogra de Pedro. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. A gente está vendo latente que o mistério de Jesus já começa, né? Se cumprindo ali o que já estava dito aqui, que Jesus leu sobre ele, tá? E assim, o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. E estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Quando fala que Jesus repreendeu a febre, provavelmente,
né? Era algo espiritual. Jesus conseguiu detectar algo espiritual e disse: saia, tá? Então, a gente vê que Lucas, sendo médico, ele deixa bem claro, e ele diz assim: estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-lo. Então foi algo automático. Jesus repreendeu a febre cessou e ela começou a servir Jesus. Olha que coisa linda. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença. Então via gente de tudo quanto era lugar, enfermo, com várias enfermidades, tá bom? E doenças, e eles o curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Aí Jesus impunha a mão e os curava. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, não permitia que o falasse, porque sabia quem ele era. Então, os demônios sabiam quem era Jesus, tá? E Jesus fazia o quê? Repreendia. A gente vê no 42 assim: ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário, a multidão o procurava, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não o deixasse, mas ele disse. Aí Jesus diz aqui: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus. Noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Então, Jesus, ele tinha que sair pregando, né? As pessoas queriam que ele ficasse. Porque Jesus era o milagre, né? Jesus era o próprio milagre. Então, igreja, nós temos o próprio milagre conosco, né? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, que Deus, ele possa nos ajudar e nos fortalecer nessa caminhada, que a gente possa reconhecer o Jesus que a gente tem, porque o diabo, ele sabe o poder de Jesus, né? E muitas vezes nós estamos com ele e a gente não consegue enxergar esse poder. Devido às circunstâncias, às dificuldades, às situações, sim. Porque às vezes a gente planeja algo, a gente imagina uma situação e acontece outra totalmente diferente. Isso nos decepciona. Mas Jesus Cristo, ele é o ele é o começo, o meio e o fim. Ele eternamente sempre será o nosso Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês, ficar na paz. Que esse dia venha a ser um dia cheio de alegria, sabe? Que essa terça-feira do dia 4 venha a ser repleta mesmo, de paz, de alegria. Que vocês venham ter uma terça-feira abençoada, né? Uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Ficam na paz.